Olá, queridos alunos! No tópico de hoje nós vamos falar sobre os fundamentos e princípios orçamentários. É fundamental nós entendermos os conceitos de orçamento e como que eles vão se desenvolvendo ao longo de toda a elaboração da sua conjuntura, certo? Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um tópico aí, iniciando mais uma disciplina. Na disciplina de planejamento orçamentário, então, nós vamos ver várias questões voltadas, para um planejamento efetivo em relação às empresas, em relação ao ambiente empresarial. E no tópico 1, nós vamos falar sobre os princípios orçamentários. Aqui, neste momento, nós vamos dar um encaminhamento mais introdutório, mais conceitual, para que a gente possa entender certos conceitos, certas denominações, e com base nisso a gente possa dar sequência aí às nossas discussões, certo? Então, inicialmente, nós vamos falar no tópico 1 sobre os fundamentos e princípios orçamentários, certo? Neste tópico, nós vamos ter alguns subtópicos muito importantes para a nossa discussão aqui na disciplina. Inicialmente, nós vamos falar sobre planejamento financeiro, certo? O quão importante é um planejamento financeiro, o que representa, você planejar financeiramente os seus custos, as suas despesas, as suas receitas, E com base nisso, a gente entender a parte conceitual do negócio. Em seguida, nós vamos falar sobre os tipos de planejamento financeiro, certo? Dependendo do encaminhamento, dependendo da tratativa que se dá, a gente tem um determinado tipo de planejamento, certo? Com metodologias distintas, com encaminhamentos distintos, para que a gente consiga direcionar de forma mais assertiva, o planejamento financeiro de acordo com a sua classificação, sua categoria. Em seguida, a gente vai falar do planejamento financeiro, mas sob a ótica dos objetivos e das metas. A gente tem um entendimento de que tudo é necessário ter um objetivo e uma meta bem definida, com um certo horizonte, para que a gente consiga dar aí os devidos, tomar as devidas decisões, que possam compor aí os objetivos e metas das empresas e que atendimento às expectativas dos gestores, certo? Então, nós vamos ter essa definição de objetivos e metas e, com base nisso, enquadrá-los, dentro do contexto de planejamento financeiro, ok? Em seguida, nós vamos falar sobre capital de giro, certo? O capital de giro ele é extremamente importante dentro das empresas, extremamente vantajoso um capital de giro, para que a empresa consiga fazer funcionar as suas atividades, que ela consiga dar este encaminhamento às suas atividades. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento do que é capital de giro, da sua importância dentro deste contexto de planejamento orçamentário, da mesma forma que o capital fixo, Então, nós vamos conceituar aí e definir a diferença, entre capital de giro e capital fixo. Nós vamos também dar uma introdução, começar a abordar, a questão dos orçamentos, certo? Então, todas as atividades, todas as tomadas de decisões são com base em um orçamento, certo? Se a gente tem um orçamento mais limitado, nós temos que tomar decisões com bases mais limitadas, certo? Nós vamos falar de planejamento econômico-financeiro, então a gente vai distinguir, esse diferencial. Muitas pessoas tendem, a achar que isso são sinônimos quando a gente tem uma ótica econômica e uma ótica financeira, e isso existe uma distinção, é preciso a gente ter bem definido esses conceitos. E, por fim, vamos ter aí as considerações finais, fazendo um fechamento do nosso tópico aí com base nesses subtópicos, com base nessas denominações, e entender o quão é importante
para que a gente consiga avançar na disciplina, para que a gente consiga ter esse entendimento mais direcionado dentro do planejamento orçamentário, que a gente consiga entender certos conceitos e certas nuances, né, dessa área do conhecimento, certo? Então, inicialmente, pessoal, a gente vai falar sobre os conceitos de planejamento financeiro, certo? O planejamento financeiro, turma, ele configura-se como a organização das finanças, ou seja, a forma com que a gente direciona, com que a gente organiza as nossas finanças dentro de um contexto empresarial ou dentro de um contexto individual, certo? E a forma com que a gente organiza essas finanças, elas contribuem de forma muito significativa e são extremamente importantes, né, quando a gente deseja alcançar uma determinada meta. Ah, eu desejo aumentar as minhas vendas na minha empresa em 20% dentro de um prazo de 6 meses. Então, essa é a minha meta, alcançar um aumento de 20% dentro de um prazo de 6 meses. E com base nisso, eu faço o meu planejamento financeiro, certo? E aí, então, com base nisso, como ponto de partida, certo? Que a gente tem um certo controle, que a gente consegue organizar os nossos gastos, os nossos ganhos, certo? Com base nessa saúde financeira, seja sob a ótica de uma pessoa física ou seja sob a ótica de uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, uma indústria, uma organização, certo? E aí o planejamento financeiro, ele trata principalmente de um agregado de estratégias, desse conjunto de estratégias, e isso vai contribuir, né, na melhoria da utilização dos recursos financeiros. Seja com base na definição das metas e os objetivos, né, dessa parte mais prática, mais operacional, né, de organizar as finanças, e, de fato, propriamente dito, o orçamento, né, para que a gente consiga concretizar as metas e os objetivos da empresa, né, seja sobre um ponto de vista individual, onde a gente mesmo precisa ter um planejamento financeiro nos nossos gastos mensais, nos nossos gastos semestrais, anuais, né? É com base na nossa receita, com base nos nossos custos, que a gente vai fazendo o nosso planejamento financeiro, certo? E sobre essa ótica pessoal, então, que a gente comenta, o planejamento financeiro, ele é como se a pessoa estivesse fazendo a contabilidade da sua vida, certo? Para entender cada vez mais como é a sua realidade financeira, né? E com base nisso ter o seu orçamento bem definido. E aí, a partir disso, a gente pode ter um orçamento sobre três pontos de vista, né? A gente pode ter um orçamento positivo, que é quando a gente tem uma sobra, né? Quando nós temos a nossa receita, o nosso salário, temos os nossos custos e a gente tem uma sobra, isso é um orçamento positivo. Quando a gente unicamente consegue pagar os nossos custos e as nossas despesas, nós temos um orçamento neutro, e quando isso não é possível, nós temos aí um orçamento negativo, certo? E aí, dessa forma, o planejamento ele permite, então, de maneira muito positiva, que os gestores, né, consigam ter uma melhor previsão do futuro financeiro e, por conta disso, os gestores conseguem visualizar de forma mais clara as receitas e os gastos da empresa ou de uma organização em geral, certo? Então, quando esse planejamento, de fato, ele é bem desenvolvido, a gente tem aí, a gente consegue administrar de uma forma mais positiva o dinheiro e, consequentemente, eliminar gastos que possam vir a ser desnecessários. Quando a gente faz isso e faz essa eliminação de gastos desnecessários, a gente propicia, né, um desenvolvimento, a gente propicia uma melhoria econômica para esta pessoa, para esta empresa, certo? E a gente vai reduzindo as possibilidades de haver um endividamento.
Então, aqui dentro do planejamento orçamentário, a gente trabalha no sentido oposto ao endividamento, certo? E aí, neste contexto, certo, a gente acaba contribuindo na criação de reservas e investimentos para alcançar, né, a estabilidade financeira. E aí, sob uma ótica de uma empresa onde inúmeras variáveis podem afetar o desenvolvimento, né, o sucesso da empresa, essa estabilidade financeira é de suma importância, ok? E aí, seguindo, antes da gente entrar, né, no contexto dos tipos de planejamento financeiro, é importante a gente entender que, sob a ótica do planejamento financeiro pessoal, é possível a gente ter finanças organizadas de modo que cada indivíduo possa perceber com mais facilidade onde estão os possíveis gargalos e as melhores perspectivas para atender suas metas e objetivos. E esse é um paralelo que a gente faz para as empresas também, né? Aonde estão as possíveis possibilidades de melhorias das empresas, certo? E somado a isso, é recomendável um planejamento financeiro pessoal, certo? Individual, direcionado de acordo com cada pessoa, de acordo com as necessidades daquelas pessoas. E em contrapartida, da mesma forma, isso funciona no ambiente empresarial, certo? Entrando aqui neste contexto dos tipos de planejamento financeiro, né, nós temos aqui 3 subtópicos muito importantes: o planejamento pessoal, o familiar e o empresarial. E é muito importante nós termos a clareza do conceito, da diferença de cada um desses, certo? Então, o planejamento financeiro, ele vai contribuir aí para que a gente consiga conduzir as finanças de forma organizada e de forma responsável. Então, quando a gente está falando de planejamento pessoal, nós estamos falando do planejamento para uma pessoa específica ou também em situações que aquela pessoa é a única fonte de renda da sua família. Então, se nós considerarmos uma família de 5 pessoas, aonde uma única pessoa é o provedor da receita, o provedor da renda daquela família, a gente está falando de planejamento pessoal, certo? Seguindo, professor, mas qual que é a diferença então do planejamento familiar? A gente considera um planejamento familiar quando, por exemplo, na mesma família de 5 pessoas, existe mais de 2 pessoas que provêm a renda daquela família e cobrem as despesas. Aqui a gente trabalha sobre uma ótica de planejamento familiar, certo? Um exemplo aqui, por exemplo, é quando existe uma família de 5 pessoas, né? O casal e os filhos, ok? Então, sob essa ótica, o casal é o provedor da receita, né, unicamente. Então, aqui a gente considera um planejamento familiar. E um terceiro tipo de planejamento financeiro é o planejamento empresarial, certo? Ele é similar ao planejamento pessoal, certo? Porém, aqui ele é conduzido com base nas finanças das organizações, das empresas, das indústrias e assim por diante. Então, é possível ter um controle de forma detalhada, considerando, né, o planejamento empresarial, ter um detalhamento de como está o negócio, considerando todos os lucros, os possíveis lucros, os prejuízos, os possíveis prejuízos, possíveis problemas financeiros e também trazendo isso com as possibilidades de se firmar metas e objetivos especificados para cada empresa e a maneira mais assertiva de atingir essas metas e objetivos. Certo, pessoal? Ficou claro, então, a diferença desses 3 tipos de planejamento? E aí a gente consegue avançar, né, no sentido de falar do planejamento financeiro agora sobre a ótica dos objetivos e das metas. Então, as metas, elas têm como características, né, elas configuram-se como declarações
de finalidades bastante específicas que um plano deve alcançar, como eu comentei para vocês. Eu desejo aumentar as vendas da minha empresa em 20% num prazo de 6 meses. Essa é uma meta, certo? Então, fica aqui já com base nesse exemplo que ela precisa ser mensurável. Ela precisa transmitir a ideia conforme o planejamento, certo? Já os objetivos, pessoal, eles complementam as metas, porém eles têm uma abordagem mais ampla, pois eles não apresentam um tempo especificado, como eu coloquei lá na meta 6 meses, certo? As finalidades nem sempre são alcançadas, mas sempre se busca persegui-las, ok? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo em um ano, expandir de tamanho a minha empresa ou abrir uma nova filial. Esse é um objetivo da empresa. Num prazo aí de 1 ano, 2 anos, eu desejo criar uma nova filial da minha empresa, certo? Então, esse é o objetivo. É o que a empresa quer alcançar. A partir do momento que eu defino uma meta, eu estou quantificando, né? Então, para que eu consiga abrir uma filial num prazo de 1 ano, 2 anos, eu vou criar metas, como, por exemplo, aumentar em 20% as minhas vendas num prazo de 6 meses, ou aumentar em 30% no prazo de 1 ano, certo? Então, essa é a grande diferença e é com base nisso que a gente faz o planejamento financeiro, certo? E aí os objetivos principais, eles são estabelecidos nas áreas mais importantes das atividades das empresas e depois são firmados objetivos mais específicos. Então nós temos os macros objetivos e depois nós vamos definindo micro objetivos mais específicos e esses micro objetivos vão tendo uma hierarquia, certo? Nesse sentido, pessoal, as áreas principais onde os objetivos chaves que a gente chama, são estabelecidos e conduzidos como padrões para controle, são alguns objetivos chaves muito importantes utilizados nas empresas, certo? Então, nós temos aqui, inicialmente, como objetivos chaves, né, como suporte ao planejamento, nós temos alguns muito importantes, como, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento. A partir do momento que a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento, pesquisas em novas metodologias, novas ferramentas que vão contribuir para uma redução de custo, né, para evitar um desperdício, evitar um prejuízo, né, desenvolver um determinado processo, uma determinada atividade, eu estou aí pensando em alternativas de melhorar meu planejamento, certo? Estrutura da organização. Quando eu falo da estrutura da organização, quanto mais estruturada, quanto mais definida forem as responsabilidades, os objetivos, as metas das empresas, melhor a gente tem esse respaldo, né? É muito importante a empresa entender o fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É quando você tem um horizonte, né, um período de tempo, e nele você considera todos os seus custos e todas as suas receitas, certo? Hoje em dia, cada vez mais, está cada vez mais, né, encabeçado nas empresas a questão da responsabilidade social. Isso tem um impacto no planejamento financeiro, né? Você ter aí uma boa conduta, um bom direcionamento com seus colaboradores, desenvolvimento e produtividade de recursos humanos. Então, quanto mais a gente investe em treinamentos, né, em aptidões para os colaboradores, melhor eles irão desempenhar as atividades e melhor será o impacto que isso vai ter nas finanças da empresa. A margem de lucro, ela é muito importante, né? Porque se você tem uma margem de lucro bem definida, se você tiver uma oscilação um pouco negativa nas suas vendas, você já sabe mais ou menos trabalhar com essa nova realidade, certo? Entender os mercados, pessoal, a participação do mercado da sua empresa em relação ao mercado consumidor,
certo? E ter um equilíbrio muito importante, que a gente vai conversar bastante na disciplina, que é em relação ao, ao período do nosso planejamento. Então, nós temos um planejamento financeiro de curto, de médio e de longo prazo, certo? Entre vários outros objetivos chaves aí que são fundamentais, né, dentro dessa ótica de planejamento financeiro. Então, considerando todas essas questões, certo? A administração dos objetivos ela vai sempre ser direcionada por meio dos gerentes e por meio dos subordinados desses gerentes, né, que vão definir sempre em conjunto, sempre por meio de uma equipe, os objetivos de trabalho, né, com base na responsabilidade de cada um, com base no período de planejamento, seja ele de curto, médio ou longo prazo. Então, é assim que são direcionadas essas questões, certo? E aí, falando um pouco dos gerentes, né, dos gestores responsáveis pelo planejamento financeiro, o gerente sempre em intervalos que sejam regulares, ele vai avaliar e ele vai discutir os processos alcançados, considerando os objetivos, certo? Então, para atividade de planejamento, certo? A gente tem um enfoque sistemático e formal, significando a integração de todos esses aspectos funcionais que a gente está conversando e todos os aspectos operacionais de uma empresa, certo? Então, com base nisso, né, considerando essas questões, a atividade de planejamento, né, considerando os orçamentos, ela precisa ter um suporte, como a gente já vinha conversando, um entendimento do mercado, né, qual que é a posição da organização em relação ao mercado, os fatores e os recursos operacionais, certo? As políticas de ação, como que a empresa, qual que é a política de ação dessa empresa se houver um aumento, por exemplo, na taxa de juros, ou se houver a extinção de uma determinada política do setor, ou se é uma empresa que exporta, né? Ou se houver um aumento significativo no câmbio, ou uma redução significativa no câmbio. Então, quais que são as políticas de ações em relação a essas variáveis externas, principalmente, que podem afetar o negócio, certo? É importante a gente ter aqui, né, quando a gente está falando de suporte ao planejamento, que a gente saiba avaliar esses impactos que a gente vem falando. Impactos econômicos, impactos políticos, impactos sociais. Quando a gente considera, por exemplo, uma situação atípica como o surgimento de uma pandemia, como um desastre ambiental, né? Qual o impacto que isso vai ter no meu ambiente empresarial? Todas essas questões, elas precisam ser levantadas quando a gente está falando de planejamento. Afinal, o contexto de planejamento é eu ter um plano para situações que possam ocorrer, para que eu consiga agir com assertividade, certo? E aí, com base nisso, pessoal, nesse entendimento do cenário, a gente consegue identificar as melhores alternativas em investimentos e financiamentos, ok? Então, é com base nisso que a gente vai conduzindo a nossa conversa, certo? Então, a atividade de planejamento, o suporte de planejamento, nós temos aí que considerar alguns fatores muito importantes. O primeiro, né, é eu ter o conhecimento do mercado. Então, muito importante o conhecimento do mercado. O segundo ponto é eu identificar, né, as minhas políticas de ação, certo? Um outro ponto é eu considerar os meus fatores e os meus recursos operacionais para saber qual que é a minha realidade, como que eu vou, e com base nisso eu criar as minhas políticas de ação, certo? Com base nisso, a gente tem aí, consegue ter um diagnóstico e uma decisão sobre essas alternativas, certo? Com base nisso, então, eu posso ter um diagnóstico e uma decisão sobre estas alternativas. Um outro ponto é avaliar os impactos econômicos, políticos e sociais que podem afetar, de certa forma, o meu planejamento e identificar as minhas alternativas de investimentos
e financiamentos, certo? E agora entrando num novo conceito, né? Agora que a gente já entendeu mais ou menos essas questões das metas e objetivos e todas as minhas primeiras tratativas sobre a ótica, né, dos princípios orçamentários, a gente entra no contexto de capital de giro. Então, o capital de giro, pessoal, ele é um conjunto de valores extremamente necessários para a empresa, né, para que ela possa realizar suas atividades considerando os recursos que se autofinancia, certo? E a atividade principal de uma empresa. Qual que é a atividade principal? De que essa empresa ela se sustenta? Como que ela se mantém? Certo? E aí o capital de giro ele nada mais é que um capital extremamente necessário para dar continuidade e adquirir os bens que serão revendidos depois para o mercado consumidor. Então, o capital de giro, ele permite que eu compre os meus insumos, a minha matéria-prima, que eu faça rodar a minha empresa de fato, certo? E com base nisso que eu possa obter a minha fonte de renda, as minhas receitas de forma contínua, por isso ele é capital de giro. Ele permite com que a minha empresa esteja sempre rodando, para que ela não tenha o seu processo, a sua atividade interrompida, certo? Então, o capital de giro ele permite que a empresa continue a obter sua principal fonte de renda de forma contínua. Um outro ponto muito importante da gente tratar aqui no capital de giro é em relação aos cuidados que a gente tem que ter quando a gente está falando de capital de giro, certo? O capital de giro é a maior fonte de renda e ele precisa ser constantemente acompanhado, constantemente monitorado. E um ponto muito importante do capital de giro que é a proteção. Proteção do quê, professor? Proteção de questões de variáveis internas que possam vir a impactar o meu ambiente organizacional. Então, o meu capital de giro ele tem que ser protegido, ele não pode ser abalado caso alguma questão externa, né, seja uma questão política, econômica, social, cultural, que essas questões externas não afetem não impactem a minha organização e principalmente o meu capital de giro, que é o que faz rodar, né, o meu processo produtivo. E aí, sobre essa ótica, a gente fala de algumas dificuldades que a gente enfrenta enquanto empresa, né, em relação ao capital de giro. Principalmente porque a gente tem alguns fatores como a gente tem que trabalhar com a possibilidade de uma redução das vendas, né? Existem empresas que trabalham sobre uma ótica sazonal, ou seja, existem períodos do ano em que as vendas são maiores e períodos do ano que as vendas são menores, né? Se a gente considerar, por exemplo, uma loja de vestuário de verão, né, como biquínis, sungas, calção de banho, esses produtos mais para se usar no calor, né? Então a gente tem a consciência de que, obviamente, esses produtos eles vão ter, né, uma saída maior no período do verão, no período mais quente. E, em contrapartida, a gente sabe que no inverno, né, existem lugares que não têm um inverno tão rigoroso, mas, consequentemente, no inverno faz um pouco menos de calor, por mais que seja um lugar em que não faz tanto frio, né? E, consequentemente, as vendas irão reduzir. Então, por este exemplo, a gente tem que considerar que durante um período do ano a gente tem uma redução nas vendas, né? E essa atenuação das vendas precisa ser encarada como um fator, né, importante no capital de giro, ok? Crescimento da inadimplência. O que seria isso? Crescimento de pessoas que não pagam, né? Pessoas que fizeram parcelamento ou deram um cheque. Hoje em dia não é tão comum, né, o uso de cheque, mas ainda existe, né? Quando a pessoa tem um crediário numa loja, por exemplo, que ela vai lá e paga todo mês, quando ela deixa de pagar, né, suas parcelas. Então, a empresa ela considera no seu orçamento que todo mês aquelas parcelas daquele indivíduo irão entrar, e se aumenta a inadimplência, né, a receita, consequentemente,
tende a reduzir. Um acréscimo das despesas financeiras, isso pode acontecer, despesas, custos, um aumento na energia elétrica, um aumento na mensalidade da internet, um aumento no imposto da prefeitura daquele município. Então, são coisas que podem ocorrer, né? Se eu tenho um aumento de custos e um aumento de receitas e as minhas vendas mantêm-se constante ao mesmo preço, obviamente, eu vou ter aí uma redução de receita, e é para isso, nesse momento, que eu preciso proteger o meu capital de giro, certo? Então, nesse contexto, pessoal, o capital de giro, ele também entra como um conceito econômico e financeiro, e ele constitui uma fonte de fundos, que a gente chama de fundos permanentes, que são utilizados totalmente para financiar e atenuar aí que a empresa acabe fazendo novos investimentos em bens do que a gente chama de ativo permanente, certo? E isso acabe gerando um aumento dos imobilizados. Ah, professor, o que é ativo permanente, né? Ficou meio confuso. O ativo permanente, pessoal, ele se configura como um grupo de contas contábeis que envolve tanto os recursos aplicados em bens ou direitos de permanência duradoura, certo? E esse ativo permanente, ele é destinado ao funcionamento normal da organização, certo? Então, ele entra aí como um dinheiro, um capital imobilizado, certo? E esses investimentos, eles são realizados por meio de empréstimos, certo? A longo prazo, e isso aumenta o capital em dinheiro e lucros líquidos, que consequentemente aumenta o capital de giro, compensando, né, a redução que esses investimentos possam vir a ocorrer. Então, é muito importante a gente entender essa questão dos investimentos, certo? E cabe a gente destacar que em vários casos, em várias situações, as aplicações permanentes são maiores do que as fontes de renda permanente. E aí isso resulta que a empresa financia parte do seu ativo permanente com fundos de curto prazo. Então, a empresa propriamente dita, ela vai financiando esse ativo permanente, que isso lhe traz uma segurança maior para o capital de giro. Certo, turma? E agora entrando um pouquinho aqui no conceito do capital fixo, né, saindo um pouco do contexto de capital de giro, a gente precisa conceituar que o capital fixo, ele pode ter um duplo sentido. Então, a gente precisa analisar sobre esses dois pontos de vista, certo? No contexto da contabilidade das empresas, a gente tem uma interpretação. E no contexto da contabilidade nacional, o capital de giro, né, pode ter um outro sentido. Porém, em ambas essas duas situações, o capital fixo vai sempre se referir aos elementos com caráter de permanência por um período mais ou menos longo de tempo. Ou seja, esse é um capital permanente dentro das empresas, certo? A gente vai distinguir, então, o capital circulante, que se caracteriza por uma maior rapidez de rotação. Então, este capital, ele compreende o fixo, a característica de que uma entidade vai amortizando, né? Vai desaparecendo conforme as amortizações que são aplicadas, certo? Isso tudo como uma forma de traduzir o normal desgaste resultante do tempo. Então, o tempo, ele vai desgastando esse capital fixo, certo? Mas ele, por um período de tempo, ele é um capital permanente dentro da empresa. Ah, professor, o que você se refere quando você fala em amortizações? Pessoal, a amortização, ela é um processo de extinção de uma dívida. Então, se eu tenho lá uma dívida, faço um empréstimo de 10 mil reais e eu divido este empréstimo em 24 vezes, conforme eu vou pagando essas minhas prestações, eu posso pagar uma prestação desse mês e pagar lá uma última, então eu vou amortizando essa dívida por meio de pagamentos periódicos, certo? E esses pagamentos, eles são conduzidos em função de um planejamento,
de forma que cada prestação que eu vá eliminando, que eu vá pagando, é a soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor. Então, como eu falei para vocês, se eu vou pagando uma parcela atual e vou pagando lá a última junto, eu vou amortizando esse valor, né? E vou reduzindo os meus juros do saldo devedor, do valor total do empréstimo. E aí, isso pode ser reembolsado para ambos, tanto para quem pediu o empréstimo quanto para quem cedeu o empréstimo, e os juros são sempre calculados com base neste saldo devedor. Então, se eu vou quitando uma parcela, eu enquanto empresa, né, quando faço um financiamento ou um empréstimo, se eu vou quitando essa parcela, os meus juros vão sendo calculados em cima do novo valor, né, do valor mais reduzido. Certo? E ao nível da contabilidade das organizações, o capital fixo ele vai sempre corresponder ao ativo imobilizado. O que é um ativo imobilizado? É aquele ativo que engloba as imobilizações detidas por uma empresa naquele período de tempo, certo? Beleza, professor, mas o que significa o capital fixo? O que ele compreende? Ele vai compreender todos os investimentos financeiros. Se eu tenho um terreno, se eu tenho o edifício da minha empresa, a infraestrutura, as edificações, os equipamentos de transporte, as minhas máquinas, os meus utensílios, as minhas ferramentas, tudo isso eu chamo de capital fixo, ou seja, é um patrimônio da empresa. Se ela quiser vender, se ela quiser levantar um capital, ela tem domínio sobre isso, mas é um ativo imobilizado, ou seja, ele está imobilizado na empresa. Eu não posso dispor de uma hora para outra destes investimentos. Por isso a gente chama isso de capital fixo. Durante um período de tempo, ele é um ativo da minha empresa imobilizado, certo? Repetindo, capital fixo pode compreender os investimentos financeiros, ou seja, o capital está investido, aplicações financeiras que eu posso ter na bolsa de valores, no banco, numa seguradora, aplicações financeiras de médio e longo prazo, os terrenos, os edifícios, equipamentos, né, e máquinas de transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos que eu tenho para administrar a minha empresa, né, investimentos em pesquisa, em desenvolvimento, a indústria, entre vários outros exemplos que a gente pode citar aí, né, que são o capital fixo, certo? E aí a gente chega, de fato, nessa ótica dos orçamentos, ok? Então, a linha de estudo de finanças dos recursos financeiros, ela compreende os elementos necessários para que as empresas possam executar suas atividades. Se a gente considerar o conceito e a ótica das finanças, a gente tem que entender que um dos temas de estudo é o orçamento empresarial, ok? E esse orçamento, ele permite que eu faça o gerenciamento financeiro, né? E ele nada mais é que uma ferramenta de planejamento e para que eu possa controlar as atividades da organização. Atividades em relação a custos, despesas, as receitas que entram, taxa de juros, entre várias outras situações. Então, de maneira geral, pessoal, a gente pode descrever o orçamento empresarial como uma projeção de todas as receitas e de todos os gastos que uma empresa tem, certo? E durante um período de tempo. Então, é importante destacar que a gente sempre vai trabalhar considerando um período de tempo, seja esse período de tempo curto, médio e longo prazo. Por isso que muitas empresas possuem um orçamento de curto prazo, um orçamento de médio prazo e um orçamento de longo prazo. Ok? E a gente pode, né, como eu comentei, projetar, né, essas receitas e esses gastos e elaborar, né, por um tempo definido, todas as necessidades das empresas em relação a despesas e a receita. E aí, conforme as receitas e os gastos, eles vão sendo aí projetados para o futuro, a empresa ela consegue ter
um planejamento mais definido, ela consegue planejar as suas decisões com base nessas receitas e nesses gastos. Então, todo início de ano, mensalmente, as metas são projetadas, elas são comparadas, né? Ah, eu tinha uma meta para esse mês de X e o resultado foi Y. Eu comparo X e Y, então, para saber, foi positivo, foi neutro, foi negativo, certo? Então, como eu falei, quando o ano se inicia mensalmente, as metas, elas vão ser projetadas e elas devem ser comparadas com os resultados efetivamente alcançados, certo? Então, a empresa ela passa, com base nisso, com base nessa comparação, a ter um processo de controle e ela consegue identificar os pontos de eficiência e os pontos de ineficiência. Fiz a comparação e tive um orçamento negativo, opa, então as minhas metas elas não foram alcançadas ou elas não eram factíveis, com base na minha realidade. E com base nisso, eu vou verificando que existiu uma ineficiência, seja na equipe de planejamento, seja na equipe operacional, aí vai de acordo, né, com a identificação destes pontos. Certo, turma? E aí, considerando então essa nossa conversa, esse nosso conceito, o planejamento empresarial, ele vai ter sempre uma relação direta e importante com o prazo, já que o objetivo é sempre conduzir quais as intenções de atuação para o futuro, certo? Então, quando a gente fala em planejamento, a gente está pensando para frente. E aí, por conta disso, a viabilidade financeira da empresa, ela vai sempre caminhar junto com essas metas que a gente está comentando, essas metas de curto, médio e longo prazo. Então, é muito importante quando a gente fala em orçamento, nós termos aí a total consciência que a gestão financeira, ela totalmente vai de acordo com as projeções, com o controle e com os prazos. E aí a idealização do planejamento, ele vai passando por um processo de orçamento das metas e objetivos, que é quando a gente concretiza os números do desempenho que a organização quer alcançar durante aquele período, né? Considerando todas as possibilidades em relação a esse sistema, certo? E por fim, aqui neste nosso último subtópico, né, que a gente vem conversando dos fundamentos e princípios orçamentários, nós começamos a nossa fala aqui falando do planejamento econômico-financeiro, certo? Que tem essa grande finalidade de analisar a viabilidade de projeções futuras com base no desempenho da empresa. Então, é muito importante a gente entender que as projeções futuras, elas precisam ir de acordo com o desempenho da empresa. E a determinação do tempo é fundamental para que essas análises elas sejam efetivas, positivas e que essas estratégias vão mudando e se adequando conforme o período que a gente está avaliando, certo? E aí os planos financeiros, eles, como eu comentei, eles podem ser de curto, médio e longo prazo, sendo sempre esses de longo prazo associados a períodos superiores a um ano. Então, com menos de um ano, nós não estamos nos referindo a períodos de longo prazo. E aí os planejamentos, os planos financeiros de longo prazo, aí a gente já está falando em metas estratégicas, que é aquilo que eu comentei, aonde essa empresa quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, certo? E os planos de longo prazo, eles também refletem os objetivos de crescimento relacionados a investimentos de capital, né? Investimentos de capital de giro, de capital fixo, como a gente comentou, né? E atendendo o que toda empresa quer, lucro e expansão. Expansão do quê? De mercado, expansão de vendas e expansão, né, de participação de mercado. E um outro ponto importante para a gente falar aqui do planejamento econômico-financeiro são que os planos de longo prazo, eles fundamentalmente necessitam que a gente analise o cenário econômico e político, certo? Político unicamente nacional? Não.
o cenário econômico político nacional e internacional, porque às vezes uma situação internacional, por mais que eu seja uma empresa que não importe os meus produtos, pode ter um impacto dentro da minha empresa, certo? Às vezes eu preciso de um insumo, de uma matéria-prima que é importada de um outro país. Então, se eu tenho uma mudança num cenário deste país que me fornece insumos e matéria-prima, isso pode impactar diretamente a minha empresa, certo? Então, é fundamental a definição de todas as estratégias financeiras considerando estes cenários, ok? E aí, para finalizar, então, pessoal, as nossas considerações finais, a gente verificou que a qualidade do planejamento financeiro ela é totalmente associada à definição das metas e objetivos, juntamente com as possibilidades de investimentos, certo? Essa é uma maneira de se chegar a um objetivo final e agregar valor de mercado para esta empresa, maximizando o seu valor de mercado a longo prazo e aumentando a sua riqueza, né? Aumentando os seus lucros e a sua expansão. Para que a empresa consiga atingir esses objetivos, ela precisa ter pessoas, né? Administradores financeiros que sejam responsáveis e consigam envolver decisões e estratégias e sempre ter alternativas assertivas de investimentos, certo? Afinal de contas, todas as empresas que obtêm sucesso em suas finanças possuem sempre bons investidores e bons tomadores de decisões, ok? E remunerar o capital da forma mais rentável possível vai ser sempre o maior desafio para as empresas, mas também o maior motivador, certo? Seja na forma de remunerar o capital, seja investindo em outros negócios, expandindo seus negócios, seja aplicando no mercado financeiro, certo? Então, independente das alternativas mais rentáveis, é sempre muito importante entender, né, qual o melhor investimento e qual a realidade de cada empresa, ok? Com base nisso, então, nós finalizamos. Essas foram algumas referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Até o próximo tópico. Na videoaula de hoje, então, nós falamos sobre os fundamentos e princípios orçamentários e vimos os principais pontos que devem ser considerados na elaboração dos orçamentos, tanto em empresas quanto em outras instituições. Muito obrigado e até o próximo tópico.